que esses contratos eles são padronizados. Então, essa é a principal diferença entre um contrato a termo e um contrato em mercado de futuros negociado em bolsa. Porque o contrato a termo, existem termos específicos na relação entre comprador e vendedor. Já no mercado de futuros, dos contratos operacionalizados em bolsa, esses são padronizados. E isso facilita que eles sejam negociados de forma mais ágil, né? Isso dá liquidez, então, a este mercado. Então, a gente vai ver como é que funciona a dinâmica do contrato de futuros. Então, isso aqui seria um ticker de um contrato de futuro. Um ticker. Aqui é o código do contrato de futuro. Esse aqui é um contrato de futuro de boi gordo, ó, BGI. Boi gordo índice é esse código que ele é utilizado na Bolsa de Mercadorias e Futuros Brasileira, na B3. Aqui, depois do código, vem o mês de vencimento. Então, esse aqui é um contrato BGIV, ou seja, um contrato de boi gordo com vencimento para outubro. E, por fim, os dois últimos dígitos correspondentes ao ano. Então, aqui é o ano de 2020. Então, esse é um contrato de boi gordo com vencimento da 2020. Um contrato de boi gordo na B3, ele é formado por 330 arrobas, cada arroba com 15 quilos de carcaça, o que corresponde a em torno de 22 bois padrão, pelo padrão da Bolsa. Isso seria o suficiente para um caminhão truque de boi, por isso que ele tem esse tamanho. A soja mais negociada na Bolsa Brasileira é a soja de Chicago, então, soja da Chicago Mercantile Exchange, SJC. O milho é CCM. O café arábica ICF. E também um código importante para vocês saberem é o dólar. Só que no Brasil, a maioria das negociações dá com mini índice de dólar, que é formado por 5 mil dólares. Que ele é WDOL. Esse W quer dizer que é mini índice. Como é que funciona essa dinâmica? Bom, esse monte de seta aqui, que parece um tanto quanto confuso, na realidade, ele não é tão complicado assim. E a gente vai agora discutir ele de forma mais aguda. Que é o cliente, né, que ele pode ser tanto um comprador como um vendedor de contratos. Ele vai tomar informações e preços junto à bolsa, utilizando o seu laptop ou o seu computador ou o seu smartphone. Então, ele vai usar aqui um meio eletrônico. Ou ele vai usar o telefone para ter as informações através do seu corretor. Uma vez ele definindo a sua estratégia, se é de compra ou é de venda, ele vai emitir essa ordem através da sua corretora, que pode ser via mesa, que é quando ele fala por WhatsApp ou celular ou e-mail com o corretor, com seu agente autônomo, ou ele vai fazer via home broker. Aqui é um H. Ou ele vai fazer via home broker. Aqui era para ser um C e um K, tá? E essa operação, através da corretora, por esses dois meios, vai ser processada pela Bolsa, informando as duas partes envolvidas na negociação que as ordens foram executadas. Depois, essa execução é informada à nossa clearing house, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. O que a clearing house faz? Ela dá garantia que ambas as partes, tanto compradora como vendedora, serão pagas no momento de receber o seu dinheiro. Bem, digamos que eu faço uma operação de venda de soja e eu tenha prejuízo e eu não possa pagar, cobrir aquele prejuízo. A corretora vai fazer esse pagamento. Ela vai pagar
a parte que teve lucro. Mas e se a corretora não tiver dinheiro para pagar a parte que teve lucro, assim como eu não tive? Isso é muito raro de acontecer, mas digamos que aconteça, a clearing house vai fazer essa operação. Mas e se a clearing house não tiver dinheiro para fazer isso? Bom, gente, se isso acontecer, da clearing house não ter dinheiro para fazer execução de ordem, aí vai ser complicado. Vocês já viram o filme Mad Max? Bom, gente, se a clearing house não tiver dinheiro para pagar a parte que lucrou na operação, nós vamos estar vivendo num mundo igual do Mad Max, onde não existe dinheiro, não existe banco. É um cenário pós-apocalíptico. A nossa menor preocupação vai ser dinheiro, se a clearing house não tiver como pagar seus compromissos. Porque a clearing house ela quase não tem despesa, ela tem alguns funcionários e ela ganha muito dinheiro e usa esse dinheiro como garantia. É uma das maiores empresas brasileiras e ela dá garantia à nossa bolsa. Nós já tivemos várias crises dentro do Brasil, muitas, e a CBLC sempre pagou, sempre teve condições de pagar a todas as partes, tanto compradora como vendedora. Acabou o dinheiro, acabou a bolsa, os bancos já faliram, cada um está lutando por sua sobrevivência e da sua família, com armas, provavelmente. Então, é um cenário apocalíptico. Provavelmente, isso a gente... Espero que a gente não veja, né? Não dá para duvidar de nada. 2020 tem surpreendido a gente de várias formas. Então, a clearing house vai fazer controle de todas essas ordens e vai dar garantias para as operações. Isso dá segurança para que tanto os compradores como os vendedores que negociam em bolsa possam atuar. Quais são os objetivos do mercado futuro? O mais comum que a gente vai discutir hoje é o hedge. O que é hedge? Hedge, gente, é proteção. E o que é essa proteção? É proteção contra a variação dos preços do produto. Então, um produtor que plante soja, que ele tenha soja ou vai colher soja, e qual é o temor que ele tem? Que a soja caia de preço ou suba. Se ele tem soja ou vai ter soja, o seu temor é que o preço caia. Então, ele precisa se proteger em relação às quedas de preço. Uma empresa que produz ração, como tem alguns colegas aí que vão ter uma fábrica de ração. Qual é a preocupação? É que o preço da soja e do milho suba ou caia? É a preocupação que suba. Então, ele pode fazer um hedge de preço, se protegendo da alta dos preços da soja e do milho. Assim como um produtor de suínos, um produtor de aves, também teme que o preço da soja, do milho, aumente, porque isso pode comprometer a lucratividade do seu negócio. Tanto isso pode valer para uma integradora também, para uma empresa produtora de leite, as empresas que utilizam ração, um frigorífico que tem um contrato de entrega de carne, ele também teme que o preço da arroba do boi suba, porque talvez ele fique até no prejuízo. Então, para isso, funcionam essas ferramentas de hedge. Só que somente indústrias, frigoríficos e produtores não são suficientes para dar liquidez a este mercado. Então, entra o papel do especulador. Então, um dos outros objetivos do hedge é especulação. O que é especular? Especular é uma coisa boa ou ruim? Nos negócios, especular pode ser uma coisa boa. Por quê? Digamos que você colheu a sua soja lá e o preço está ruim, e você vai especular, ou seja, vai esperar que o preço aumente. Não vendeu, vai especular que o preço aumente. Se aumentar, você vai ter lucro. Se cair, você vai ter prejuízo. Mas você está se expondo a ganhar mais ou perder mais. Isso é especulação. Na especulação, o agente econômico, ele espera que o mercado fique a seu favor para que a sua estratégia dê certo. Então, ele vai se alicerçar de informações, modelos econométricos que auxiliem, e até modelos preditivos, que o auxiliem numa tomada de decisão, né, dependendo do tipo de estratégia que ele utiliza. Pode ser uma estratégia fundamentalista, onde ele analisa os fundamentos do mercado que determinam as probabilidades do preço vir para cima ou para baixo, ou ele pode usar somente análises gráficas para
suportar ou dar suporte, melhor dizendo, à sua decisão. E, por fim, a alavancagem. O que é a alavancagem? Vocês vão ver muito a alavancagem como sinônimo de endividamento. Aqui nós vamos usar a alavancagem como um outro sentido, né? Quando a gente pensa em uma alavanca, né, a gente pensa que aqui tem um objeto pesado, né? Nós temos um ponto de apoio aqui, e uma alavanca que vai fazer esse esforço. Então, o trabalho que você vai ter para mover um objeto pesado vai ser menor quando você tem uma alavanca. Na alavancagem é a mesma coisa. Por exemplo, você pode operar 100 mil reais em contratos de soja, por exemplo, com uma fração desse valor, em torno de 5 a 8 mil reais, você vai operar como se tivesse 100 mil. O seu lucro vai ser sobre 100 mil, e o seu prejuízo também. Isso permite que, com valores menores, você opere grandes quantidades de dinheiro. Isso é bom para o hedger, que ele não precisa imobilizar tanto capital. É bom para o especulador, que tem facilidade em dar liquidez desse mercado. Então, é bom para todos os agentes envolvidos, né? Ao mesmo tempo, se a pessoa não é responsável, o agente econômico não é responsável, ele também vai estar expondo-se a grandes riscos nessa operação. Então, se ele tem um lucro, se ele tem 5 mil reais e está negociando como se tivesse 100, se houver 1% de ganho, ele vai ganhar 1.000 reais, 1.000, com 5 mil investidos. Ou seja, aquele 1% na alavancagem foi projetado em 20%. Por isso que tem este nome de alavancagem. Então, você ganha um valor muito maior. É isso aqui que eu estou explicando, Cássio. O que é alavancagem? Operar com mais dinheiro do que você tem como garantia. Então, digamos que você tenha 5 mil reais, tá? E acredita que a soja vai subir. Vamos imaginar que não existe atravessador nisso, né, nisso aqui, Alan. Não tem nada, é tudo mercado. Sem atravessadores. Digamos que tem aqui 100 mil reais e isso corresponderia dois contratos de soja. Você tem 5 mil e você acha que a soja vai cair de preço. Tá? Você fez uma estratégia e acha que a soja vai cair de preço. Então, você vende 2 contratos no valor de equivalente a 50 mil cada um. Tá? 2 contratos de soja são 900 sacas. Digamos que a soja caia R$2, tá? E aí está de acordo com a sua estratégia. R$2 vezes 450 sacos são R$900 por contrato. Como você tem 2 contratos, o seu lucro foi de 1.800. Então é assim, caiu R$2, R$2 vezes 450 sacos de soja por contrato, vezes 2 contratos vendidos, então isso dá um lucro de R$1.800, com 5 mil investido. Se a soja tivesse caído dos R$5,55, se a queda foi de R$5,55, vezes 450 sacos por contrato, vezes 2 contratos, o seu lucro foi de 5 mil. Digamos que isso tenha acontecido em uma semana. Então, você investiu 5 mil na queda da soja, especulou com 5 mil na queda da soja, e você lucrou 5 mil. Isso dá um lucro de 100%, certo? Só que a queda que ocorreu no produto foi de 5%. Então, o seu resultado é bem maior, e por isso é alavancagem. Com um esforço pequeno, você faz um grande trabalho.
Se o mercado tivesse subido, sua análise não foi adequada, se o mercado subiu R$ 5,56, ao invés de ter caído 5,56, você vai perder os 5 mil. Então, aqui, hedge, que eu já falei para vocês, é uma posição igual e oposta àquela tomada no mercado físico. Tá? Gente, aí vocês vão perguntar, fica feio eu não saber o que é hedge? Olha, se você está trabalhando no agronegócio, fica assim. Você é zootecnista, um agrônomo, um médico veterinário, um engenheiro florestal, que está ligado ao agronegócio, você não saber o que é hedge fica muito feio. Não vão dizer que foram meus alunos depois, tá? Hedge de compra, que até eu vou ficar envergonhado. O que é um hedge de compra? É aquilo que eu expliquei antes. Normalmente o hedge de compra é feito pela indústria, ou a indústria de ração, que tem medo que o preço suba, ou é a indústria de carnes, que tem contratos que tem medo que o boi suba. E existem outras mercadorias que se pode fazer hedge também, mas como a gente está falando só sobre commodities agropecuárias, eu não vou entrar no detalhe em relação às outras, mas a lógica é a mesma. Quem faz um hedge de compra é porque ele está vendido no mercado físico. Vendido no físico. O que significa? Um frigorífico que fez contratos de exportação de carne bovina. Na hora que ele fez esse contrato a termo de exportação, ele definiu o preço que ele vai receber na entrega daquele produto. Então, se o preço subir, ele pode ter até prejuízo. Então, por isso que a gente diz que ele está vendido, porque ele vendeu um produto e vai precisar entregar. Então, para anular essa posição vendida, ele precisa comprar no mercado de futuros. E assim ele anula. Se ele tem 27 toneladas de carne vendida, o que corresponde a um contrato, ele está vendido. Mas não entregou ainda, tudo bem. Mas ele já fez o contrato. Então, ele vai ter que entregar em um determinado momento. Para anular isso, ele vai ter que comprar no mercado de futuros 27 toneladas. Ele perguntou aqui, então, antes de colocar o preço, precisa fazer especulação ou hedge? Especulação é para quem não tem produto, Ariane. Por exemplo, eu que não tenho onde cair morto. Eu não tenho pinto para dar água. Eu posso comprar soja, comprar boi? Posso. Posso vender soja e comprar boi? Posso. Eu vou ser um especulador. O produtor pode ser especulador? Sim, ele pode ser especulador. Se ele não, todo produtor que não fizer hedge é um especulador. Gravem isso. Todo produtor que não fizer hedge é um especulador. Isso pode ser bom. Pode ser bom porque ele está exposto a ganhar mais dinheiro. Mas pode ser ruim, na maioria das vezes é ruim, porque se o preço cair, ele não está protegido. Assim como a indústria que tem um produto para entregar e ela não faz hedge, é um especulador. Essas grandes indústrias brasileiras, né, que trabalham com exportação, todas fazem hedge. Fazem tanto hedge do dólar como hedge do produto, da commodity que eles vão exportar depois de processada. Essas tradings que atuam nas regiões de produção agrícola também são hedgers. Eles se preservam das variações de preço, impõem a margem de lucro ali e depois vão ficar protegidas através desses contratos futuros. Hedge de venda, então, normalmente é quem tem ou terá, normalmente não, é quem tem ou terá o produto para vender no futuro. Como ele não vendeu ainda, ele está comprado. Ele está comprado no físico. Para anular aquela posição, ele precisa vender. Então, um produtor que vai colher 1.800 sacas de soja, ou de milho, tanto faz, né? que são 4 contratos. Ele vai colher ou ele já colheu. Então, ele está comprado, porque ele ainda não vendeu aquele produto. Para anular essa posição comprada que ele tem, ele precisa, se ele quer anular 100%, ele precisa vender no mercado de futuros o mesmo volume. Aí, 1.800 comprada mais 1.800 vendida, a gente tem 0 de especulação. Fez uma pergunta interessante. Se o produtor se o produtor vendeu essa soja, ele colheu e vendeu essa soja, tá? Ali vendeu, sei lá, para Bunge, tá? Para
encerrar o hedge, ele precisa comprar de volta, isso funciona tanto para um lado como para o outro, ele precisa comprar de volta aquelas 1.800 sacas. Por quê? Porque se ele vendeu essa aqui, então ele não está mais comprado no físico. Tá? Se ele vendeu, entregou, recebeu o dinheiro, ele não está mais comprado no físico. Mas ele continua vendido no futuro. Então, ele está especulando. Vejam só, quando ele tinha comprado 1.800, o que é comprado? Tem o produto ou terá o produto. Mas ainda não foi entregue nem vendido. Então, para anular essa posição, ele precisa, se ele quer anular 100%, ele vai assumir uma posição contrária no mercado de futuros. Então, 1.800 comprados mais 1.800 vendidos dá zero de especulação. Se ele vendeu os 1.800 contratos, ele tem agora, os 1.800 sacos, ele tem uma especulação de 1.800 sacos. Para encerrar a especulação, ele compra de volta esses 1.800 sacos na bolsa, e assim ele tem de novo zero de especulação. Tá bom? Go ahead. Então, os hedges visam proteção contra as oscilações de preço dos ativos com os quais trabalham. Por que eu estou dizendo aqui que são ativos? Porque os contratos de mercado de futuro são derivativos. O que são isso? Eles derivam de um ativo. Você fez uma pergunta ótima. Ele é obrigado a entregar o produto? Não, não é, Cássio, isso que é o legal do negócio. Porque como ele está fazendo um contrato só para proteger o preço, ele não precisa entregar o produto. Por sinal, na Bolsa não se entrega produto. O hedge é só para proteção. Então, isso é muito interessante, porque no mercado a termo, o produtor fez um contrato lá de 1.800 sacos. Se ele não colhe, isso aconteceu no Rio Grande do Sul agora, inclusive alguns amigos meus tiveram prejuízos enormes, né? Se o produtor fez lá um contrato de 1.800 a termo, no dia da entrega do produto, ele vai ter que entregar realmente esse produto. E se ele não tiver, ele vai ter que comprar. Esse ano, infelizmente, teve uma seca muito forte no Rio Grande do Sul. Ele perdeu 70% da lavoura de soja e ele teve que comprar soja para entregar nos contratos a termo. Certo? O que acontece no contrato de futuros? Se você esperava colher 1.800 sacos, né, então você estava comprado em 1.800 sacos, mas colheu só 900. O que você faz? Você diminui a sua posição de hedge. Você tinha aqui 1.800 sacos vendidos. Ele vai diminuir a posição de hedge, vai fazer um hedge com 900. Também vai comprar metade dos contratos, né? Então, aqui ele vai fazer a compra de 900 sacos e vai sobrar 900. Então, aqui ele está comprado em 900, e teve uma perda de 50% da lavoura, né? E está vendido no mercado de futuros em 900 sacos. E aí, quando ele fizer a venda, digamos, toda a minha produção vai para Bunge. Bom, ele vai vender lá para a Bunge, entrega o produto para a Bunge, se ele quiser vender para a Bunge, e na bolsa ele compra de volta os 900 sacos que sobraram. E aí ele tem zero de especulação de novo. Ah, mas eu não quero vender para ninguém. Eu tenho condições de segurar esse produto um pouco, mas eu não quero continuar com os contratos futuros. Compra de volta, né? E aí você tinha 900 vendidos, compra 900 vendido mais 900 comprado, dá igual a zero. E fica com aquelas 900 sacas para entregar a quem quiser. Isso que é o bom do mercado de futuros, você entrega o seu produto para quem quiser. Diferente do mercado a termo, você é obrigado, essa é a vantagem, né? Obrigado a entregar para a outra parte do contrato. Então, você negocia mesmo só os contratos dentro da bolsa. Não existe entrega física. Gente, é tão difícil fazer uma entrega física que menos de 1% das operações acabam com entrega física. Você tem que comunicar à bolsa que você tem a intenção de entregar aquele produto. Aí, a bolsa vai consultar a pessoa que tem aqueles contratos para ver se ela quer receber. Se ela não quer receber,
normalmente o que acontece, né? Normalmente a parte especuladora. Imagina, eu sou professor aqui, faço um contrato de compra de milho, 2 contratos, 900 sacas. Se tivesse entrega física, um belo dia chegar 2 carretas de milho na frente da minha casa, não ia ter nem onde colocar. Por isso que não existe a obrigação de entrega. Bom, mas o cara quer porque quer fazer a entrega. Vai ser tanta burocracia que depois que ele vencer essa burocracia, ele ainda tiver coragem de entregar, tudo bem, vamos ver quem tem para receber. Aí vão fazer uma pesquisa em todos os compradores dos contratos, quem quer receber. Se ninguém quiser receber, ele não vai poder fazer entrega física, ele vai ter que comprar os seus contratos de volta. Então, é raríssimo uma entrega física na Bolsa de Mercadorias e Futuros, na Bolsa de Futuros, né? De Mercadorias é uma outra bolsa, que aí que não tem nada a ver com essa, quando é só Bolsa de Mercadorias, que aí existe negociação da commodity de fato, né? Ah, professor, eu acho que a soja vai subir, eu queria comprar soja. Compre, você pode ser um especulador, você pode pegar 20% do valor de um contrato cheio e comprar um contrato de 10 mil reais, que não existe, né, mas você compraria aí com 500, 800 reais. Então, um contrato de 20 mil, com 1.300 reais, já compraria um contrato desse volume. Os especuladores, eles visam obter lucro, eles que dão liquidez. O especulador é uma figura muito importante. Se o especulador parar de operar, acaba esse tipo de negociação e o produtor, o hedger, não vai mais ter como se proteger. O que dá liquidez de fato são os especuladores. São aquelas pessoas que estudam os gráficos, que estudam o mercado e vão especular. Ou tem aqueles que acham que é cassino e vão lá apostar, que aí normalmente acabam perdendo dinheiro, né? E a alavancagem, já expliquei para vocês o que é trabalhar com superior, com capital superior, a sua garantia. Então, aqui um fluxo de operação, já praticamente mostrei para vocês anteriormente como é que funciona. Então, o especulador, ele tanto opera junto ao hedger de compra como hedger de venda, né? O produtor sempre vai ser um hedger de venda, e o exportador, ele pode ser os dois, mas normalmente ele é um hedger de compra. Eles comunicam ao operador a sua decisão, né? Vai para o sistema eletrônico, executa a ordem, aí o produtor vai ficar com um contrato de venda, que vai diminuir a exposição dele às variações de preço. O especulador vai possuir esse contrato de venda, né? Ele comprou esse contrato. Ou o exportador possui um contrato de compra, quando ele compra o contrato do hedger. Mas o especulador também aqui pode possuir um contrato de compra, não só o exportador, mas também o especulador. Ambos podem possuir contrato de compra. Ele pode comprar um desses contratos assumindo uma posição, perdão, ele vai vender esse contrato para o exportador. Tanto o hedger como o especulador vão vender esse contrato para o especulador. Então, a Bolsa garante todos os contratos, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Vocês viram que eu comentei que existe uma necessidade de ter um pequeno percentual do valor total do contrato. Isso se chama de margem de garantia, é como se fosse uma calção. Então, pode ser dinheiro e pode ser outros bens também. Que outros bens são aceitos? Títulos públicos federais nacionais, tipo Tesouro Selic, né? Que os bondes nacionais, não é o bonde do funk, não, viu? É bonds, que significa títulos do Tesouro, tá? Então, aqui são os bonds nacionais. Títulos privados nacionais normalmente são debêntures, que é títulos de dívida de empresas, debêntures. Pode ser outros ativos financeiros, como o ETF, são os fundos de ações, né? Ou as ações das empresas listadas na B3, tá? Que estão sob custódias na CBLC, que eu já apresentei para vocês quem é. Então, existe um deságio para essas ações, que é definido pela B3, que vai de 20% até 65%. Né? A corretora pode ampliar esse deságio também.
né? Se você tem lá 100 mil em ações, ou 10 mil em ações, ou R$ 1.000 em ações, você não vai conseguir usar essas ações integralmente como margem de garantia, vai ter um desconto que vai levar em consideração o risco de queda daquelas ações e a liquidez dessas ações também. Carta de fiança bancária, então o banco pode fornecer uma carta dizendo que ele garante aquela margem para o seu cliente junto à bolsa. Bondes americanos, os títulos de tesouro, ou outros ativos que podem ser consultados junto à corretora. Então, aqui eu não consegui atualizado esse gráfico, a B3 ficou muito confusa na parte de margem teórica, eu não consegui encontrar, faz algum tempo já que eu não consigo encontrar essa atualização de margem teórica, mas vocês calculem entre 5% a 10% do valor de um contrato. A margem de garantia fica em torno desse valor, de 5% a 10%. Na hora de fazer a operação, pode até consultar o seu agente autônomo para ver qual é a margem de garantia naquele dia para o seu contrato. Ele vai perguntar qual é o ticker, né? Qual é o vencimento. Aí você vai dizer, o vencimento é maio de 2021, soja Chicago. Aí ele vai ver lá qual é a margem de garantia, ou seja, quando você vai precisar oferecer de garantia para aquele contrato. Vocês já viram anteriormente, nas aulas gravadas, que os contratos mais negociados na Bolsa Brasileira são boi, café, isso falando em commodities agropecuárias, né? Boi, café, milho e soja. Etanol quase não tem liquidez, bezerro também quase não tem liquidez, então acaba sendo esses 4 os principais. O que é o ajuste diário? Vocês viram ali que eu falei que você vai se proteger dos preços. Só como é que isso acontece? Todo dia seguinte vai ser creditado na sua conta se você teve lucro. Por exemplo, você é um produtor, fez um hedge. E o preço, ou seja, você vendeu o contrato, né, e o preço caiu $1 por saca. Isso foi no dia, hoje dia 22, foi no dia 21 de setembro. Caiu $1 por saca. Hoje vai entrar na sua conta o seu lucro, que foi a queda do preço da soja, $1 por saco. Digamos que hoje o preço recuperou, subiu, que foi dia 21 de setembro. Então, no dia 22, entrou na sua conta esse valor de $1 por saco. Só que hoje, no dia 22, a soja subiu $1. Então, vai sair da sua conta, no dia 23 de setembro, vai sair $1 por saca. Aí, no dia 23 de setembro, subiu mais $1 por saca. No dia 24 de setembro, vai sair da sua conta $1 por saca. Esse é o ajuste diário. Ele ocorre no dia seguinte, e esse preço é dado pelo preço de fechamento. No final do dia, existe um preço de fechamento, normalmente é o preço médio dos últimos 15 minutos de negociação. Então, aquele preço médio vai ser o preço que será utilizado para o ajuste diário. Então, no caso de contratos de soja e milho, 450, vezes o número de contratos, né? E o preço do dia anterior, vezes a sua posição original. Então, se o preço variou $1, você vai $1 vezes 450, vezes o número de contratos. No caso de soja, milho é dado em reais, soja é dado em dólar e boi é dado em reais também. Se não há call de fechamento nos últimos 15 minutos, o preço é arbitrado pela Bolsa, levando em consideração os últimos preços de negociação. Então, aqui esse exemplo de como ocorreria, só que aqui tem um lag muito grande, né, de preço, mas eu espero que você já tenha entendido anteriormente como funciona, então a gente não precisa se ater a essa tabela aqui. Vamos a um exemplo de hedge agora. Em agosto de 2020, um produtor de soja que espera produzir 60 mil sacas deseja fazer um hedge para maio de 2021.
Qual a estratégia que ele montou? Existem estratégias, vocês podem inclusive quantificar qual o tamanho ideal do seu hedge. Existem vários modelos de regressão que definem isso, mas existe um princípio básico, que o seu hedge deve ser, no mínimo, igual ao os seus compromissos de safra. Então, se aquele produtor tem lá, como é o caso desse aqui, que para cobrir o seu custo de produção ele precisa de 44.100 sacas, né? Ele precisa ou pagar esse valor, né, para garantir pelo menos o custo de produção, ou se ele tem dinheiro próprio, também seria uma decisão interessante ele pelo menos garantir o custo de produção. Quanto custou para produzir o custo total médio de cada unidade a ser produzido? Então, na perspectiva que ele tem em colher 60.000 sacas, ele vai ter uma estimativa de $18 por saca de custo. Para fazer o hedge, ele tem que vender em torno de 44.100 sacas. Cada contrato futuro tem 450 sacas, 60 quilos, então ele vai vender 98 contratos. Abertura de posição em julho de 2020. Então, na B3, os contratos de soja a maio de 2021, então aqui está o ticker, SJCK21, estão sendo negociados por $21,90. Então, existe a possibilidade de obter um lucro de $13,90 por saca. 21,90 menos 18, $3,90. Só o que aconteceu? Chegou maio, ele já colheu a soja, foi lá, vendeu a soja para o seu cliente, o cliente costuma comprar dele, ao preço de $13. Então, ele teve um prejuízo de $5 por saca. Só que no acumulado da bolsa, como ele estava vendido, ele teve um lucro de $8,90, que é 21,90 menos 13. Então, nós tínhamos um prejuízo aqui de 18 menos 3, que dá o prejuízo de 5 por saca, mas ele tinha um preço na bolsa de 21,90, caiu para 13, ele acumulou um lucro de $8,90 por saca. Então, o resultado físico, ele perdeu $5 na venda da soja, mas na bolsa ele ganhou $8,90. Qual foi o lucro? $3,90. Quanto ele esperava ganhar? $3,90. Então, deu certo a estratégia. Vamos para um exemplo contrário. Agora, imagina que o preço subiu. Foi para $28. Então, ele vai vender lá para o seu cliente a sua soja a 28. Ele lucrou no físico $10. Só que na bolsa ele teve prejuízo. Ele vendeu a 21,90, agora está 28, ele perdeu $6,10. Então, no mercado físico ele lucrou 10, na bolsa ele perdeu 6,10. O seu lucro no final foi 13,90. Aí vocês vejam, tanto com a queda como com a alta do preço, ele conseguiu preservar o seu markup. Tá. Por que eu disse que é importante que ele saiba o seu custo? Se ele não souber o custo, qualquer preço que ele fizer o hedge pode estar errado. Digamos que ele tem um custo de $22. Se ele fizer um hedge a 21,90, ele está garantindo prejuízo, ao invés de garantir lucro. Então, primeiro passo, saber o seu custo por saca, custo total médio por saca. Depois ele vai fazer o hedge, considerando que ele vai fazer o hedge com preço superior ao seu custo. Inclusive, isso pode auxiliar na tomada de decisão. Se o custo está muito mais alto do que as perspectivas de futuro, ou está superior à perspectiva de futuro, o gestor poder definir a sua estratégia, ou seja, produzir nas áreas de maior fertilidade e, com isso, aumentar a sua produtividade média, reduzir o seu custo total médio, então tentar baixar o custo de produção total médio para ele se adequar ao que o mercado está oferecendo, ou às vezes até abandonar uma determinada cultura se os preços estiverem muito adversos. Que foi, gente, o que aconteceu com o arroz. Por que vocês acham que o arroz está tão caro? Por anos, gente, por anos, houve uma ausência de política para a produção de arroz no Brasil, certo? Metade dos produtores de arroz brasileiros faliram ou saíram da atividade. Agora, quando o preço do dólar subiu,
e ficou interessante exportar arroz, e nem foi uma exportação significativa, assim, mas ficou caro importar também ao mesmo tempo, o preço do arroz foi lá para cima. Se houvesse uma política de segurança alimentar para manter esses agentes econômicos na atividade, nós não passaríamos por isso. É o que faz os Estados Unidos. É o que faz aquilo que é essencial de consumo deles, eles não abandonam. Nós não podemos abandonar a produção de arroz, de feijão, de milho e nem de boi, porque isso pesa no nosso orçamento, do orçamento brasileiro. Arroz e feijão é o básico da alimentação. Se a gente abandona as políticas econômicas para esses setores, a gente vai amargar esses preços altos. O que acontecia quando o preço estava baixo? Puxavam mais para baixo ainda. Aí quebrou esse pessoal, por falta de política de assistência. E agora a gente está vendo o resultado. Perguntou aqui, eu não consegui absorver porque quando ele vende mais caro, ainda assim tem prejuízo. Porque quando você faz um hedge utilizando o mercado de futuro, você definiu o seu lucro. Tá? Você definiu o seu lucro, já bateu o martelo, meu markup vai ser tal. Então, se o preço subiu, você tem que contribuir para quem ganhou. Assim, quando o preço cai, ele contribui porque você está ganhando. Então, é uma transferência de recursos. E isso engessa o seu lucro. Você definiu o seu lucro. A gente vai ver que, na prática, ele pode ter uma pequena variação, mas na prática é isso. Quando você faz um contrato de mercado futuro, você elimina, eliminar é o termo inadequado, faz a mitigação, redução do risco de prejuízo, mas também você faz a redução da possibilidade de ter grandes lucros. Sim, o valor subiu nos dois. Só que você está vendido. Se subiu nos dois, como você está vendido, você perdeu dinheiro. Quem está vendido no mercado de futuros só ganha dinheiro no mercado de futuros se o preço cair. Quem está comprado só ganha dinheiro no mercado de futuros se o preço subir. Então, aqui, esses 6 dólares e 10 foi para quem? Para quem comprou o contrato. Foi ao longo do tempo, não foi tudo numa operação só, né? Diariamente, esse dinheiro vai e volta até que no dia da liquidação acumulou 6 dólares e 10 de lucro para quem comprou o contrato. Mas essa pessoa que produziu aqui não está tão preocupada porque ele lucrou no físico. Agora, imagina que se ele não tivesse feito o hedge, ele teria um prejuízo de 5 dólares por saca, vezes 44.100 sacas. Mas, fazendo o hedge, ele teve um lucro de 3 dólares 90 vezes 44.100. Exatamente, ele lucrou no físico, mas teve que pagar a diferença na bolsa ao longo do tempo. E isso é um dos fatores que faz com que muitos produtores brasileiros não participem, porque eles não têm esse dinheiro para ir passando para outra parte que está lucrando. E aí, na outra aula, a gente vai ver outras ferramentas que, infelizmente, não existem no Brasil, aí tem que operar via Estados Unidos, aí só vai valer para soja e café na Bolsa de Nova York e de Londres. Você vai poder operar boi. Boi não adianta, boi não tem correlação com a Bolsa Americana. O milho ainda tem alguma correlação. Então, fica mais o soja e o café e um pouco de milho com correlação com esses mercados. Então, a gente vai ver aqui, num contrato como esse, o produtor precisava de 53 mil dólares de garantia e mais, inicialmente, pelo menos uns 20 mil dólares de reserva para o ajuste diário, né? Só que, no final, ele vai ter colocado 269 mil dólares. Né? Então, 6 e 10 vezes 44.100 dá 269 mil doletas. Mas isso não foi prejuízo, porque ele teve um lucro de 441 mil. Então, no final, sobrou aqui 3,9 dólares, menos os custos de corretagem, né, que ele teve 5 mil dólares para pagar para a corretora, teve o custo financeiro,
de 995 dólares, que foi o custo de oportunidade. Então, um custo por saca de 61 centes de dólar. No total, ele teve um lucro líquido de 163.170 dólares. Se ele não tivesse feito o hedge e vendido a 13, ele teria um prejuízo de 220 mil dólares. Dívida, não sei se eu falei de dívida, eu acho que não. Aqui é margem de garantia que ele precisa para fazer os 44 mil sacos, e aqui o ajuste diário. Só que ele, se o preço subiu, ele precisou de um ajuste diário bem maior, 269 mil dólares. Ah, sim, não é dívida, seria prejuízo. Se ele não tivesse feito o contrato e o preço caído para 13 dólares, ele teria um prejuízo de 220 mil dólares. Não é dívida, é um prejuízo. Assim como, se ele não tivesse feito o hedge e o preço subido, ele teria um lucro de 441 mil dólares. Só que o hedge limitou o prejuízo dele e limitou o lucro dele também. Liquidação do contrato. Cuidar o contrato é assumir uma posição contrária da original. Se você está vendido no mercado futuro, liquidar o contrato é comprar de volta aquele mesmo número de contratos. Ou, se tiver comprado, vender aquele mesmo número de contratos. No vencimento, entrega mercadoria, isso é muito raro, eu falei para vocês anteriormente. Pode ser uma liquidação antes do vencimento. Se você vendeu soja, vencimento maio de 2021, para liquidar, tem que comprar de volta os contratos no mesmo vencimento, soja maio de 2021. Pode ser antes do vencimento, não precisa esperar até o vencimento. Se fez o contrato para maio, vencimento final de maio, mas já tem a soja disponível para março ou abril e quer liquidar o contrato, liquida que você encerrou o hedge. Ou o especulador que acha que já lucrou ou já perdeu o suficiente para sair da operação, ele faz a liquidação antes do vencimento também. Ou pode esperar no vencimento, que é depois do último dia de negociação. Então, a negociação o último dia foi 30 de maio, o dia 31 de maio, no dia seguinte ele faz a liquidação automática, é feita a liquidação automática pela Bolsa. Bom, gente, agora vai começar a ficar difícil, tá? Não piorar, fica mais difícil. Vocês viram ali que tanto para cima como para baixo, era 3 dólares e 90 o lucro do produtor. Na prática, isso só aconteceria se ele plantasse no local de referência. Então, se ele está operando soja Chicago, só se ele plantasse em Chicago. Se fosse milho, se ele plantar em Campinas. Se for boi, se ele criar boi em Sorocaba, que são os pontos de referência para os preços de mercado futuros no Brasil. O café, se ele plantasse café em Santos. Então, existe uma diferença entre esse local de referência que eu citei, Santos para o café, Sorocaba para o boi, Campinas para o milho, soja Paranaguá no Brasil e Chicago nos Estados Unidos, são os pontos de referência. Então, desse local de referência até o local onde o hedger tem a sua atividade, existe uma diferença de preço, né? Então, existe a diferença de preço. E essa diferença de preço é chamada de base. Então, é a diferença entre o preço à vista, que a crase está virada, ó, preço à vista, e o preço do derivativo no mercado de futuros. Ele ocorre quando você faz um hedge imperfeito. O hedge perfeito que eu mostrei para vocês ali, ele é um hedge teórico. Ele raramente acontece, né? Por que eu usei aquele exemplo? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, para eu poder complicar depois. Como é que você calcula a base? É o preço à vista menos o preço de futuro. Normalmente, na maioria dos casos, né, normalmente o preço de futuro é maior que o preço do mercado à vista no local onde é produção. Existem, claro, exceções, né? Aqui no sul do Piauí, em determinadas épocas do ano, o preço do milho pode ficar superior ao preço de futuros, né? Isso ocorre até com certa frequência, que é o despegamento
E às vezes até um despegamento do mercado local com o mercado futuro. E isso a gente chama de base positiva, uma base forte. A base, normalmente, ela é uma base negativa, fraca quando está longe do vencimento, mas que aos poucos vai se fortalecendo quando se aproxima do vencimento. Então, é muito importante conhecer a base. Eu já publiquei alguns resumos falando sobre a base de soja, de milho, no sul do Piauí. Tem algumas publicações já em eventos, né, com esses resultados. Se você desconhece a base, e a base ela varia de mês a mês, né, e de cidade para cidade. Se você desconhece a base, assim como desconhecendo o custo de produção, poderá resultar em operação no prejuízo. Tá? Então, para fazer o contrato no mercado de futuros, tem que se conhecer custo de produção e base, que é a diferença do preço à vista no físico e o preço de futuros. O que afeta a base? O frete. Né? Então, o frete daqui até o local teórico de entrega. Né? Também a relação local de oferta e demanda, que é o exemplo que eu dei anteriormente aqui. A base do milho se fortalece bastante nessa região em função de uma demanda muito grande de milho por parte dos produtores de frango de Pernambuco e também do Ceará. O prêmio do porto. O que é esse prêmio do porto? O prêmio do porto é um preço pago a mais ou a menos do que está sendo cotado no mercado internacional ou no mercado nacional de mercado de futuros para estimular ou desestimular os produtores a liquidarem sua produção. Vamos imaginar o seguinte, digamos que aqui em Itaqui, no Porto Itaqui, no Maranhão, está no porto um navio de 95 mil toneladas de soja, e ele já está com uma carga de 90 mil toneladas, falta só 5 mil. E a cada dia que ele fica parado no porto, ele precisa pagar 50 mil dólares para ocupar aquele espaço, mais 50 mil dólares para a empresa dona do navio, pelo aluguel diário, né? Só pelo aluguel do navio, 50 mil dólares por dia, mais ou menos. Então, a cada dia parado, esperando completar a carga, é um custo de 100 mil dólares. Ele faz a conta, são 5 mil toneladas. Se eles pagarem 10 dólares a mais por tonelada, vai ter um custo de 50 mil, ainda é lucrativo. Se pagar 20 dólares a mais por tonelada, isso corresponderia um pouco mais de $1 por saco de soja, e teria mais facilidade de cumprir seus prazos. Então, eles pagam um prêmio positivo, pagam a mais do que o mercado está oferecendo. Mas, quando está sobrando oferta, quando tem muita oferta de produto, ele está com facilidade de preencher o navio para partir para o seu destino, disse, olha, então, já que tem muito, agora eu vou compensar que lá no passado eu paguei para mais e vou oferecer um desconto para quem quiser entregar o produto. E ele oferece um prêmio negativo, porque a oferta é muito grande e ele não está precisando de produto. Ainda tem tributos, né, são impostos, a corretagem, que eu já falei para vocês anteriormente, corretagem, câmbio, e a oportunidade de complementação de carga em navio, que está relacionado também à demanda e oferta local, eventualmente, e ao prêmio do porto. Olha como é que funciona uma base. Futuro 22,40, físico 17,40. Com o passar do tempo, quando vai se aproximando do vencimento, essa base vai se fortalecendo. A base tende a se fortalecer à medida que se aproxima do vencimento. Por quê? Porque quanto mais perto do vencimento, menores são as incertezas. Vejam só o número de incertezas que nós temos hoje em relação a maio de 2021 para a soja. Nós estamos recém em setembro. No Brasil nem se iniciou o plantio ainda. Daqui a alguns dias, algumas regiões começam a plantar soja, principalmente Mato Grosso. Mas nem se iniciou o plantio de maneira geral. Então, o número de incertezas é muito grande. Agora, será que o nível de incerteza vai cair de setembro
para fevereiro, com vencimento em maio, sim, vai cair porque está mais próximo. Então, por isso que a base tende a se fortalecer, tende a se aproximar. Não, fortalecer não quer dizer que eles estejam subindo. Vocês vão ver que um aqui caiu e o outro subiu um pouco. O que aconteceu foi reduzir a distância entre um e outro. Então, como é que funcionaria esse modelo sem base? 21 dólares em julho de 2020. Então, passou o tempo, a base, sem base, os preços seriam iguais. Esse aqui seria um hedge perfeito. Mas com base, que é o hedge imperfeito, vocês vejam que a base se fortaleceu, era uma base de 5 dólares e 400, e ela passou a ser uma base de 2 dólares apenas, com aproximação. E se vocês forem fazer isso aqui com simulações empíricas, vocês vão ver o que acontece com a maioria dos produtos, e o milho daqui, normalmente ele passa. A linha vermelha, que seria a base, que seria o preço spot, né, que é o preço à vista, passa da linha de futuros no sul do Piauí. Então, vamos ver aquela mesma simulação, agora colocando a base. Tá? Mesma simulação anterior, dava 3 dólares e 90 para cada operação. Em julho de 2020, o produtor de soja de 60 mil sacas deseja fazer um hedge para maio de 2021. Qual é a sua estratégia? Ele levantou o custo, 18 dólares por saca. Precisa vender 44.100. Então, ele definiu que vai vender no mínimo o custo de produção, no máximo 80%. Isso aqui não é uma receita de bolo, né? Vocês podem mudar e às vezes o bolo fica até melhor. Contrato de futuro, tem 450 sacas, 60 quilos, ele vai vender 98 contratos. E a base local, no dia da negociação, é 5 dólares e 4 cents. Então, ele tem um custo de 18, o preço está sendo negociado 21,90. Né? E na praça local, o preço é 16 dólares e 86, considerando os 18 dólares por saca. E o preço local, 21,90, menos os 5 dólares e 0,4 da base, sobra 16,86, tá? 21,90 preço futuro, menos 5 dólares e 4 da base, 16,86. Então, existe a possibilidade de obter um prejuízo de 1 dólar por 14 por saca. E o preço no vencimento futuro caiu para 13. Tá? E ele vende no mercado físico a 10 dólares e 20, acumulando um prejuízo de 7 dólares e 80. Ele compra os contratos no mercado futuro a 8 dólares e 90. Então, ele teve um lucro no mercado futuro de 8,90 e um prejuízo no mercado físico de 7 dólares e 80, porque houve um fortalecimento da base. Então, no final, ele teve um lucro de 1 dólar e 10. O preço na B3 caiu 40,64%, e no mercado físico caiu 39,5%. Então, esse fortalecimento da base proporcionou um lucro para ele. No segundo exemplo, subiram os dois. O preço em maio fechou 28. Ele vende no mercado físico, que é o que estão oferecendo naquele momento, 25 dólares e 20. Ele teve um lucro de 7 dólares e 20 e acumulou um prejuízo na bolsa de 6 dólares e 10, 7,20 menos 6,10, 1 dólar e 10. Então, a base foi perfeita dentro daquilo que ele estimava, e ele teve um lucro super normal de 39.910 dólares. Então, aqui como seria o exemplo da decomposição de um preço. Soja, vencimento maio, Paranaguá, 2011, 21 dólares e 90. Esses preços, claro que isso aqui varia, né, mas isso aqui é uma fotografia daquele momento. Então, tinha um prêmio positivo de 55, o preço que estava sendo pago em Paranaguá era 22 dólares e 45. O preço em Bom Jesus, em maio,
deveria, descontando esses valores, de porto, comissão de corretor, corretagem de câmbio, quebra de transporte, aqui nem foi colocado tributos, frete para o porto, seria um preço de $17,43 contra os $22,45. Só que, na realidade, o preço estava $16,32. Isso dá uma diferença. Então, deu uma base de 4,47, mas uma base real de 5,58. Uma diferença de $1,11. Essa diferença de $1,11 é o spread da trading. O que é esse spread? É uma diferença, uma margem de segurança, porque a base pode não se confirmar, ela pode variar. A variância da base, a raiz quadrada da variância, perdão, é o desvio padrão. E o desvio padrão é o risco de base. A gente já vai ver isso, que aí vai começar a ficar complicado agora. Soja em Chicago, então o preço seria $20,24. Vejam que uma pequena diferença em relação ao preço de Paranaguá. O preço no final seria um spread de 39 centavos. Então, por que essa diferença é menor aqui em relação a essa? Porque o spread é menor em relação a Chicago por causa da liquidez. Chicago tem muito mais liquidez do que Paranaguá. Então, por isso que o spread pode ser menor. E o que é o risco de base que eu falei agora há pouco? É o desvio padrão da base. A base, gente, é um valor médio. Então, se espera que, pelo menos em 2/3 dos casos, os preços estejam um risco acima ou um risco abaixo da base. Veja esse modelo aqui de distribuição gaussiana. Tá? Aqui nós temos o preço médio. E em um desvio padrão, nós vamos ter 68,26% das ocorrências. Digamos que a nossa base seja $2, tá? E o risco de base, 50 centavos. Então, em 68,66% dos casos, a base ficará entre $1,50 e $2,50. Em 95,44%, ficará entre $3 e $1. Em 99,73%, ficará entre $3,50. Normalmente é a base negativa, tá? Mas eu não estou... não vou entrar nesse detalhe no momento, mas normalmente a base é negativa, já como eu havia comentado alguns minutos atrás. Vai ficar entre 0,5 e $13,50. Em 99,99%, a base vai ficar entre 0 e $4. Então, normalmente, o que se usa é trabalhar com um risco padrão, que é onde você consegue uma amplitude menor e uma grande cobertura. O único problema do risco de base é que a gente está usando um modelo gaussiano para analisar preços. Isso não é o ideal, mas é prático. Então, a gente vai ver alguns momentos da história em que ocorreram mais do que 4, 5 desvio padrão, e isso, inclusive, levou quase à falência de algumas empresas que não tinham um spread tão amplo assim. Então, normalmente as empresas acumulam aquele valor de spread para que um dia que der uma ocorrência fora do modelo normal, eles estejam preparados. Como é que a gente chama essas ocorrências que estão fora do modelo normal? É um cisne negro. É o cisne negro, que é aquela ocorrência improvável. Tá? Isso é muito comum de acontecer em modelos de distribuição gaussiana. Quando você conhece o modelo de distribuição de probabilidade daquele ativo, daquele derivativo e daquele ativo, isso se reduz de forma significativa, mas ainda continuam as possibilidades de ocorrência, até por fatores qualitativos.
Então, aqui nós vamos ver o risco de base, que nós temos uma base média, que é essa distância aqui, né? E as probabilidades de ocorrência, com 1 desvio padrão, com 2 desvio padrão, ou 3 desvio padrão. Então, 1 risco de base, 2 riscos de base e 3 riscos de base. Então, quando a gente faz um RED, a gente já considerou a base. A gente, na média, espera que dê essa distância. Mas em 68% dos casos, pode dar um valor entre esse e esse. Então, é preciso também conhecer o risco de base para fazer essas negociações. Então, digamos que aqui o preço seja de 28 dólares. Você esteja no mercado de futuros e seu risco de base é 2, e a sua base é 2, perdão, e o risco de base é 50 cents, então você espera que, se for exatamente a base, você consiga 26 dólares por saca no físico, mas pode estimar aí um vencimento de 26,50 e 25,50. Então, o seu lucro vai variar em 68% dos casos nessa distância aqui. Essa é a parte mais complicadinha. E aí, para finalizar hoje, o RED ativo, que você fica fazendo RED e especulando entre uma operação e outra. Tanto no RED vendido como no RED comprado. Então, aqui um modelo gráfico para se fazer o RED ativo. Quando a linha vermelha passa pela azul, de cima para baixo, seria um indicativo de queda nos preços. Então, aqui nesse momento, você faz RED. Quando a vermelha passa azul de baixo para cima, seria uma tendência de alta. Aqui você cancela o RED, ou seja, liquida a operação. Aí o preço subiu, então você aqui lucrou na queda. Na alta, você vai especulando só com o físico. Na baixa, então a vermelha, que é a linha curta, cruzou a linha longa de cima para baixo, faz o RED novamente. Aqui desfaz o RED porque tem uma tendência de alta. Deu uma tendência de baixa, faz RED novamente. Ou seja, quem usa análise gráfica associa uma ferramenta de RED com uma ferramenta de especulação. É uma mistura dos dois. O RED ativo é uma mistura dos dois. Você especula quando existe uma tendência de alta, que pode estar errada a sua análise. Neste caso aqui foi um erro. Houve um erro neste momento aqui. Isso aqui é uma soja para vencimento de maio de 2008, que é um modelo bem interessante para a gente avaliar. Aqui você acertou na especulação. Né? Aqui, quer dizer, nesse momento parou de especular. Tem uma expectativa de queda, aí fez o RED. Aqui volta a especular novamente. Liquida a operação, fica comprado no físico. O preço está subindo, então não está travando o seu preço na alta. Só trava o preço quando existe tendência de baixa. Para isso é importante que se entenda bastante de análise fundamentalista e muito de análise gráfica, para você definir qual o melhor modelo de gráfico que vai utilizar. Então, as considerações finais. Operar no mercado de futuros pode garantir lucro ao produtor. É preciso conhecer o risco de base para a praça local, através de dados históricos, entender os fatores de formação de preço. E também é essencial conhecer os custos de produção. Por hoje era isso, pessoal.